catolicismo. E aqui em seu continente, nas Américas, bezerros brancos nasceram em 1994 e em 1996, cumprindo as profecias nativas americanas. E quais as chances de que alguma coisa assim aconteça? O cálculo é de uma possibilidade para cada 6 a 10 milhões. Por isso, todas essas coisas estão nos dizendo que estamos chegando ao final dos tempos. O Vaticano II, esta é a porta que comemora o Vaticano II, que havia afirmado que todas as igrejas podem ficar onde estão, desde que elas aceitem a supremacia papal. E lembrem-se que Dom Bosco havia previsto que o barco do Evangelho ancoraria entre os pilares do catolicismo, a Eucaristia e Maria, e que isto ocorreria um ano antes do final do século. Assim que um ano antes do final do século, 1999, eles tiveram um movimento ecumênico, no qual o Papa foi declarado líder espiritual do mundo. E isto se cumpriu, quer gostemos ou não. E eles estavam prontos para fazer de Maria uma deusa. 4 milhões de católicos querem que Maria seja divina. E o dogma papal, Maria teria que ser uma deusa, bem, pelo menos foi aprovado, pelo menos verbalmente, pelo Papa. Nossa Senhora de Guadalupe, 1994. As estátuas começaram a chorar óleo. E luzes estranhas começaram a baixar em Guadalupe. Supostamente, o Shekinah, a glória de Deus. E muitas religiões começaram a adorar Maria por causa de todas essas aparições em todo o mundo. E Maria substitui a Mãe Terra nos rituais indígenas. Aqui está a plataforma em Guadalupe, e esta foi a famosa Dança do Sol que aconteceu em Fátima, o lugar onde a água brotou e milhões de pessoas vêm aos santuários para ser curadas, entram na água para ser curadas. Agora, este é um ensino muito estranho, e nós também o encontramos mencionado na Bíblia. Ali no tanque, o tanque de Betesda, onde havia um homem deitado. E a teoria na qual eles criam era que quando a água do tanque era movida pelo anjo do Senhor, se alguém conseguia entrar no tanque, bem, esta pessoa era curada. E as pessoas diziam, este versículo nunca deveria estar na Bíblia. Bem, este versículo absolutamente que sim, tinha que estar na Bíblia. Porque o anjo do Senhor que move as águas, e se alguém por acaso está ali dentro, esta era a maneira como eles pensavam. Esta é uma religião babilônica. Esta é a religião de Babilônia. Mas o anjo do Senhor, em forma humana, estava entre eles, Jesus Cristo. E ele entrou nesta situação. E o que ele fez? Ele foi até o homem que estava deitado ali, que havia sido um inválido por todos esses anos, e ele lhe disse, bem, deixe-me ajudá-lo a entrar nas águas. Eu sou o anjo do Senhor feito carne. E o levou às águas. Esperou, fez as águas se moverem e o colocou ali dentro. Foi isso que aconteceu? Não, este não é um relato bíblico, absolutamente. Jesus repreendeu sua ideologia, sua crença nas fábulas. Porque Deus não trabalha assim para dar sua graça a uma pessoa, movendo as águas por acaso. E assim, as pessoas não têm que entrar na água. As pessoas não têm que fazer peregrinações para serem salvas. Não. Ele reprovou tudo isto. Ele foi até o homem e disse, queres ser salvo? Queres ser curado? Então, levanta, toma o teu leito e anda. E isto ocorreu no dia de sábado. E que tumulto causou Jesus, eliminando todas essas crenças absurdas com um só milagre. Mas Maria é honrada mais do que Jesus. Isso é certo. Isso é tudo o que vocês vão ver que o Papa fará. E depois, quando ocorreu o processo de Roe contra Wade aqui nos Estados Unidos sobre o assunto do aborto, a França explorou essa arma nuclear. E na nuvem, as pessoas viram a imagem da cruz e a aparição de Maria, que mirava para baixo até a cruz. E estas são as crianças pequenas de Garabandal, na Espanha, Lúcia e Jacinta, tombadas em um estado de êxtase, tombadas em visão. E notem que seus olhos estão fechados. Isso não é interessante?
Todo tipo de coisas interessantes. Crianças pequenas em visão. As mensagens advertem que as pessoas da Terra estão se transformando em um mar de libertinagem, confusão moral e espiritualidade profundamente obscura. Se as orientações e conselhos do céu não forem escutados, o Padre Eterno, na Trindade, será deixado sem nenhuma outra alternativa, a não ser forçosamente recordar à humanidade suas obrigações por meio do castigo. Vai acontecer uma grande confusão sobre esta terra. Agora, não é estranho que se permita ao mundo fazer todo o mal que queira? Abortos. E a única voz que se escuta a favor da moralidade é a voz de quem? Qual é a única igreja que com voz alta diz: não, não, vocês não podem fazer isso? Roma. Roma. Por isso todo o carinho vai para Roma. As pessoas já não leem a Bíblia. Elas olham os milagres, os sinais, os portentos de uma voz enganadora. Aqui, Vássula começou a escrever automaticamente com a mão. Mas Deus não atua dessa maneira. Ele não toma sua mão e dita. Mas foi assim que muitos dos escritos da nova era foram criados. E aqui há uma entrevista entre o padre Laurentin e Vássula. Como recebes as mensagens? Elas me são ditadas. Mas você disse que a sua mão se movia de alguma maneira? Sim, isto ocorre de maneira simultânea. Primeiro, ele move a minha mão sem ditar, etc, etc. E depois Maria disse, haverá um sinal. Esta é Medjugorje, na Iugoslávia. Maria apareceu ali dando mensagens ao mundo. E ela disse, haverá um sinal que será dado aos ateus. Os fiéis já receberam sinais, e agora haverá um sinal para os ateus. Assim que haverá algum tipo de sinal permanente. E aí estão as criancinhas de Medjugorje. Foram elas que tiveram uma visão. Em 7 de dezembro de 1974, Maria se revelou ao padre Gobi, porque ela escolhe os pequeninos. Eu, a mãe da igreja, estou pessoalmente intervindo e começando o meu trabalho de salvação. E eu estou começando da seguinte maneira, com simplicidade, às escondidas. E de uma maneira tão humilde que a maior parte das pessoas nem se dará conta. Mas estes meus filhos sabem que esta sempre foi a maneira em que sua mãe atuou. Como? Às escondidas. E este é um fenômeno interessante. Como se chama o último livro da Bíblia? O Apocalipse, que quer dizer revelação. Aqui temos duas maneiras de operar, e elas são opostas uma à outra. Uma se chama às escondidas, e a Bíblia a chama de mistério, Babilônia, a grande. E a outra se chama Apocalipse, revelação. O que Deus quer que você saiba. Fátima, Garabandal, Medjugorje, Argentina. Jesus supostamente disse, vocês precisam aceitar a minha mãe. Vocês precisam escutar a minha mãe na totalidade de suas mensagens. E as almas virão a mim por meio de seu coração imaculado. Eles colocam a Jesus de lado. Os visionários de Medjugorje. Estas são pequenas aparições aqui de Maria. Ali outras aparições. Esta aqui aconteceu no Arizona. Um homem viu um arbusto cheio de flores. Sua esposa não conseguia ver as flores. Então ele tirou uma fotografia para ela. E quando revelaram a foto, não havia flores. Mas estava Maria do Rosário atrás do arbusto. Outra aparição. Luzes apareceram sobre as igrejas em Medjugorje. A imagem de Maria apareceu em cima. E havia luz que emanava de suas mãos. Estava em pé sobre a lua. Esta é a imagem básica que sempre aparece. E havia estranhos raios de luz por toda parte. Aparições estranhas sobre as nuvens. Algumas delas muito claras, como esta aqui. Jesus com uma coroa de espinhos. O rosto aparecendo sobre estes lugares. Luzes estranhas por onde as pessoas caminham. Pilares de luzes. Esta mulher está parada ao lado de um pilar de luz que não existe. São Francisco é outro que aparece regularmente. O companheiro de quarto de Loyola. E onde os dois jovens aparecem juntos nos sítios, estas luzes estranhas aparecem no céu. As cruzes aparecem no céu. As aparições são vistas, e onde elas aparecem, as rosas florescem no meio do inverno. Coisas muito estranhas. Estas luzes aqui baixam do céu como fogo, que passa através das pessoas. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas há um casal jovem que está parado aqui, e uma luz que passa por eles como uma flecha, e passa por uma Bíblia ou algo que eles têm em sua mão. Passa através disso. E depois, quando eles fazem suas reuniões, estas luzes aparecem no céu, de vez em quando, com escritos.
aqui como fogo sobre os que participaram. E aqui temos fogo e luz que descem sobre os delegados e entram neles. Agora, se uma pessoa vê estas coisas, o que imaginaria? Estas são coisas realmente fenomenais que estão ocorrendo. Aqui há visões de escritos no céu e de aparições estranhas por todos os lados, onde os jovens se juntam. Pequenas aparições de Maria. Este aqui é um vulcão que tinha a forma da Virgem e de seu filho. E esta foto foi tirada de um avião. Jesus caminhando nas nuvens. Os anjos da guarda sobre as crianças. Coisas escritas. Jacinta foi uma dessas visionárias. E os escritos apareceram no céu, 1972. Algumas dessas palavras ainda estão sendo interpretadas. Mas eles tiraram fotos assim. Esta, por exemplo, é de um monge da região, em sua roupa de monge, aparentemente subindo uma escada para o céu. Este é um material raro. E aqui há uma escada rolante num centro comercial, que quando estava fechado, uma das câmeras de segurança filmou Maria, que subia a escada rolante. Isto parece até ridículo. Mas fica pior. Fica pior. Aqui está Jesus em um tornado. E depois as estátuas que choram. Sangue, óleo, água. Esta aqui é uma estátua muito interessante. Ela é das Filipinas, no ano 1993. E o seu sangue está escorrendo pelo rosto. E aqui temos pétalas, pétalas de rosa que caem do céu. E estas estruturas de Jesus como rei. E Maria com a luz que lhe sai dos olhos. Aqui está toda a família de Deus, Maria outra vez. Aqui está o rosto de Jesus. Vejam, ali está o nariz, os olhos. E Jesus fazendo este sinal com a mão. E estas formas crescidas na rosa, não é apenas um desenho que foi feito na rosa. E estas caem do céu nas Filipinas, no dia de Maria, simplesmente caem do céu e são guardadas como tesouros muito preciosos. Aqui temos a cruz e as mulheres ao redor da cruz numa pétala de rosa. Aqui duas mulheres e a cruz, e estas são pétalas de rosa que caem do céu. E são muito convincentes para as pessoas que não têm Bíblia. O Pai vai dar um castigo terrível à humanidade. Fogo vai cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Será que o diabo está esperando alguma catástrofe gigantesca? Grandes luzes aparecerão. Aqui há mais estátuas que choram, esta aqui com óleo chorando. E em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 1 hora depois de a vigília de oração da meia-noite ter começado, no dia 12 de dezembro de 1994, miraculosamente, a estátua de Nossa Senhora de Guadalupe começou outra vez a chorar lágrimas reais. E ela chorou de novo na tarde seguinte, às 2 da tarde e às 2:30. E eles deram o nome à estátua de A Virgem de Las Vegas que chora. Esta é uma boa cidade para chorar, não é verdade? Bem, eles sabem como organizar um bom show. Periodicamente esta estátua começa a chorar. Esta estátua aqui pertence a uma senhora que se chama Julia Kim. Ela pertence à Igreja Católica e recebeu uma estigma. Vocês sabem o que é uma estigma? Uma pessoa estigmatizada é alguém que sangra nas mãos ou que tem as marcas de Cristo. Sangra nos pés ou sofre as agonias de Cristo pelos pecados do mundo. E esta é uma de suas estátuas. E esta aqui também, uma estátua de Cristo que começou a sangrar sangue de verdade. Chegaram até a fazer uma análise. Os grandes estigmatizados do mundo. Esta foi uma das mais famosas dos tempos modernos. Seu nome era Teresa Neumann. Viveu de 1898 a 1962. Na Alemanha, eles dizem que ela nunca se alimentou, nunca dormiu, que ela nunca teve funções corporais por 40 anos. Isso significa que ela nunca foi ao banheiro. Ela só vivia da Eucaristia. Bem, eu não sei se isso é verdade, isso é o que eles dizem. E ela falou que desastres naturais vão ocorrer nos Estados Unidos. Aqui está ela em suas agonias dos estigmas. Notem o sangue que escorre de seus olhos, que escorre de suas mãos. E depois desses acontecimentos, ela teve até cruzes queimadas em seu corpo. Outro famoso estigmatizado foi o Padre Pio da Itália.
1887 a 1968. E ele disse que seria mais fácil que o mundo existisse sem o sol do que sem o santo sacrifício da missa. Ali está ele, sangrando nas mãos. E aqui as pessoas o ajudam enquanto celebra a missa. E na própria cidade de Roma, muitas das estátuas com hóstias começaram a sangrar. Sangravam a partir das hóstias. E quando eles celebravam a missa, a própria hóstia se transformou em sangue. Esta aqui, por exemplo, aconteceu em 1991. E aqui está outra que se transformou em coágulo de sangue, enquanto celebravam a missa. E aqui está um sacerdote investigando uma das hóstias. E depois, algo muito assombroso aconteceu. O Papa mesmo estava celebrando a missa. E ele deu a hóstia a Julia Kim, a estigmatizada. Aqui está ele, o Papa João Paulo II, celebrando a missa com Julia Kim, a estigmatizada. E eles tiraram uma fotografia na hora em que a hóstia foi colocada em sua língua. E os jornais disseram, o Papa viu a hóstia sangrar. Aqui está a foto. Ela se transformou em um coágulo de sangue em sua boca. Isto é bastante dramático. E a pergunta é, será que vem de Deus ou vem de outro lugar? É bastante dramático. Se você fosse um católico romano e você visse isso acontecer, e se isso fosse toda a sua religião, isto seria convincente. Aqui está, Virgínia. Ela é uma estigmatizada. Este sacerdote também é estigmatizado. Esta jovem aqui vive na Irlanda e ela sofre terrivelmente. Ali os seus pés estão sangrando e suas mãos estão sangrando. E a mesma coisa acontece com a cabeça. Assim que Julia Kim é uma estigmatizada dos dias presentes. E Christina Gallagher é outra estigmatizada dos nossos dias. E aqui Julia Kim está sendo abençoada pelo Papa. Aqui ela recebe uma medalha da parte do Papa. Ela também tem visões. Visões que falam sobre a Igreja Católica Romana. Aqui está ela com o núncio papal, isto é, o representante do Papa. E aqui ela está com um cardeal nas Filipinas, em 1992. Vejam que não são pessoas de pouca importância no catolicismo romano. Estas pessoas foram abençoadas pelo próprio Papa. Foram honradas pelo próprio Papa. Foram condecoradas pelo próprio Papa com medalhas. Estas são pessoas de importância. Esta mulher aqui é Catalina, da Bolívia. Ela vive na Bolívia, na América do Sul, e ela sofre terrivelmente quando ela recebe os estigmas. Suas pernas incham, suas mãos incham, e ela tem que ficar na cama. E toda vez que ela recebe os estigmas, as estátuas começam a sangrar. E o sangue começa a escorrer de muitos crucifixos que existem nesta região. Esta mulher é da Inglaterra. Ela também recebia escrituras automáticas. Era também estigmatizada. E uma vez ficou muito enferma e acabou morrendo por causa disso. Aqui está outra vez Christina Gallagher, e ali ela tem marcas da coroa de espinhos. E esta mulher aqui é a irmã Ana Ali, da Nigéria. Em nossos dias, há um estigmatizado em cada continente. E isto é muito interessante. Cada continente no mundo hoje em dia tem um estigmatizado na Igreja Católica Romana. Algo que nunca havia acontecido na história católica. E esta aqui, para mim, é a pior. Maria de Damasco. As estátuas aqui começam a sangrar. E da maioria delas escorre óleo. E analisaram o óleo. É um óleo de azeitona pura. E esta é a jovem que recebe os estigmas nesta região. Seu nome é Mirna Nazur. E ela vive em Damasco e sofre terrivelmente quando recebe os estigmas. Eu quero que vocês olhem atentamente para esta jovem. Ela é muito bonita. Aí está ela. É assim que ela fica quando está normal. E quando ela recebe os estigmas, ela começa a sangrar da fronte. E depois de alguns minutos, ela fica assim. Agora, isto é algo muito impressionante. Mas eu tenho uma pergunta. Se Jesus morreu uma vez para sempre por todos os nossos pecados, será que é necessário que alguém continue a sofrer as dores da crucifixão para que se expie, para que pague os pecados do mundo? Sim ou não? Não, isto não é bíblico. E se não é bíblico, quem está fazendo estas coisas com esta pobre senhorita?
Só pode ser Satanás. E eu detesto o que ele faz. Por que será que estas pobres pessoas têm que ser enganadas? Por que será que têm que sofrer assim por nada, quando a verdade poderia libertá-las? Vejam, eu não estou pregando isso contra os católicos. Eu também já fui católico. Eu queria que todos os católicos do mundo escutassem estas conferências. Meu desejo é que todos os católicos do mundo fossem libertados dos sinais e dos portentos e das aparições e das mentiras e das doutrinas enganosas que não conduzem a nada além da morte. Mas por que teriam que ser enganados? Ela sangra dos pés, ela sangra das mãos. Será que isso é justo? Será que é certo? E as estátuas que choram óleo? Estas análises são oficiais. É a forma mais pura de óleo que existe. Nem se consegue extrair de tão puro que é. Esta é outra jovem, está clara. Ela não recebe os estigmas, mas ela passa por grande agonia. E azeite puro escorre do seu pé. É muito difícil explicar isto, não é verdade?